Olá, o Defensoria Explica está no ar. Um programa produzido pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul com a parceria da TV Assembleia. E nesta edição recebemos pela primeira vez o Defensor Público da Infância e Adolescência, Rodrigo Zocal Rosa, que acaba de lançar sua terceira obra intitulada Ato Infracional, Socioeducação e Estado Punitivo. Mas antes da nossa conversa, vamos aos últimos destaques. Nós acabamos de sair do mês da Defensoria e a Administração Superior realizou diversas ações para a população sul-mato-grossense. Maio é um mês muito importante para as defensorias, principalmente para a Defensoria de Mato Grosso do Sul, a segunda mais antiga do país. Vamos conferir também as agendas institucionais do Defensor-Geral Pedro Paulo Gasparini. Confira. Estamos iniciando mais um atendimento móvel da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. Aqui na Praça Ari Coelho, estamos recebendo a população para atendimento das nossas várias áreas de atuação. A área de família, de saúde, a área criminal, a parte de infância e juventude, a parte de consumidor. E a programação do Maio Verde também contou com homenagem no Congresso Nacional. O Defensor-Geral Pedro Paulo Gasparini participou da sessão solene que comemorou e homenageou o Dia da Defensora e do Defensor Público em Brasília. Na solenidade, o Defensor-Geral esteve com a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, o presidente do CONDEG, Defensor Florisvaldo Fiorentino, além de defensoras e defensores públicos de diversos estados. E a nossa instituição foi destaque na mídia durante toda essa Semana Nacional da Defensoria Pública. Vamos conferir. Além das entrevistas com a administração superior em programas de rádio e TV, uma das pautas mais importantes da Defensoria, que é o direito da pessoa idosa, foi tema de uma reportagem especial. As unidades da Defensoria e diversos monumentos da cidade ganharam iluminação verde, mas uma divulgação inédita chamou a atenção na região central. Em ritmo de Times Square Pantaneira, os atendimentos da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul foram destaque no maior painel de LED do estado, na Afonso Pena. A projeção na avenida mais famosa da cidade é mais uma das ações em comemoração ao Dia Nacional da Defensoria Pública. E aí, você viu? Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. Garantir o seu direito é a nossa missão. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Fiquem comigo. Voltamos com o Defensoria Explica, já com a presença do nosso entrevistado, Defensor Público da Infância e Adolescência, Rodrigo Zocal Rosa. Bom, seja bem-vindo, defensor. Obrigado. Mas antes da gente começar a nossa conversa, a gente gostaria de conhecer um pouco mais do seu trabalho, um pouco mais da sua vida pessoal. Fala pra gente quanto tempo de instituição, as comarcas por onde passou, sua cidade natal. Conta pra gente. Inicialmente, obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Eu já tenho praticamente quase 2 décadas aqui no Mato Grosso do Sul, sou de São Paulo, estudei em São Paulo, né? E aí as comarcas, as cidades foram muitas. Eu comecei Inocência, Paranaíba, Cacilândia eu também cheguei a trabalhar, toda aquela região, fui até Miranda, Carapó e agora estou em Campo Grande, já há 8 anos, na área da infância especificamente, né? Então, no interior a gente sempre trabalhei com a área da infância, mas aqui eu vim para uma defensoria especializada só na proteção, né, dos interesses de crianças e adolescentes. Já nesse assunto. Bom, e no último dia 18 de maio foi lembrado, né, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil. Nós gostaríamos que o senhor falasse, como especialista e atuante nessa área, quais são as consequências que essa vítima, essa criança e esse adolescente, vítima de abuso sexual? Então, inicialmente é importante falar que a violência, exploração sexual de crianças é tida como uma das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho. Que o Brasil, na verdade, assinou esse tratado internacional de combate, entre outras situações, essa prostituição infantil e também colocando o trabalho infantil de um modo geral e também já englobando um pouquinho a criança e o adolescente dentro daquele sistema do tráfico de drogas como funcionário, vamos assim dizer, né? Então o Brasil ele é signatário, ou seja, ele assinou isso e ele tem o dever, portanto, de combater a prostituição e exploração infantil.
Dentro desse universo da exploração infantil na parte sexual, temos desde estupro do vulnerável, ou seja, muitas vezes por pessoas conhecidas, familiares, vizinhos ou não conhecidos, né? É importante falar que muitas vezes o abuso sexual em crianças, eu vou falar em crianças porque são mais vulneráveis, acontece por pessoas que conhecem a criança e, portanto, já tem um certo vínculo de conhecimento e da criança tem também em relação a essa pessoa uma certa segurança, que é justamente o ato da pessoa que pode se aproximar, oferecer coisas, né? E depois vem os processos de ameaça. Né? Quando a criança já está sendo violentada, muitas vezes aí ela já passa a ser vítima de uma outra situação, que é a violência psicológica. Se você contar, vou matar seus pais, vou matar, né, o cuidador, ou vou te matar, ou assim por diante. Né? Então, a criança, por ser muito vulnerável, ela é o ser mais vulnerável que nós temos, juntamente com o idoso. Mas a criança ainda é mais vulnerável que o idoso, porque ela ainda está submetida a esse tipo de exploração do trabalho infantil, seja no tráfico, né, no crime organizado, seja na exploração sexual propriamente dita com cunho econômico, que muitas vezes, em alguns lugares, é até de certa forma instigada pela própria família para que a criança seja uma fonte de renda naquele ambiente familiar. É triste, mas é uma realidade. Complicado. Bom, e assim, as consequências, o doutor acabou de citar, são inúmeras. E há alguma influência, no meio de tanto reflexo negativo, há alguma influência para que essa criança, esse adolescente que foi lá atrás abusado dessa forma, pratique atos infracionais? Sim. Antes se você me der uma licencinha, só antes de abordar esse tema, eu quero só falar uma questão que também é importante muitas vezes para a família, né? Sim. Porque isso pode acontecer no ambiente doméstico, pode acontecer no ambiente escolar. A gente que trabalha nessa área tem todas as situações. A criança, ela é mais vulnerável, mas ela é um ser humano ainda em desenvolvimento, portanto, psicologicamente é diferente do adulto, né? Ela consegue demonstrar muitas vezes fisicamente o medo que ela está sentindo. Então, ela começa, por exemplo, é uma criança alegre, começa a ficar triste, é uma criança que começa desde cedo, por exemplo, a ter brincadeiras sexualizadas em relação aos irmãos, aos priminhos, aos amiguinhos, começa a ter medo de ir à escola ou ter medo de ter contato com aquela pessoa. Então, é muito importante que a pessoa, os pais, eu digo pai, mãe, os cuidadores em geral, tenham essa observação. Eu sempre digo que fazer o filho é o mais fácil, né? O educar é que é o difícil, porque são 24 horas. E a educação, ela demanda duas situações básicas. Primeiro, você tem que se educar, o pai e a mãe têm que se educarem. Então, é muito comum também, eu sempre apanhei na minha época e estou vivo. Então, a gente não quer criança sobrevivente, a gente quer criança que seja feliz, que seja saudável, né, psicologicamente. Não adianta a gente formar um filho, eu estou falando isso porque eu sempre dou esse exemplo, né? A gente luta, faz o filho um engenheiro, um médico ou um defensor público, só que ele é alcoólatra, por exemplo, porque ele não tem uma saúde mental. O importante é que a gente crie não pessoas sobreviventes, mas pessoas que sejam capazes mentalmente de solucionar e de sair dos próprios problemas. Então, primeiro, a gente precisa se modificar como pai. E segundo, observar o filho. É observando o filho que você educa. Quando você olha que teu filho, por exemplo, está começando com a atitude de chutar o coleguinha, por exemplo, é que você vai começar a educar sem violência, mas com autoridade, que é outra coisa difícil. Porque quando a criança já estiver adolescente e chutando o próprio pai, o que eu quero dizer é uma evolução. Sempre a gente observar. Então, se o seu filho está dando algum sinal, né, é importante procurar ajuda psicológica ou acompanhando para ver a situação. Pode ser que não seja nada da própria evolução da criança, né, como pode ser que seja algo mais específico e que demande uma certa preocupação. Sempre observar e sempre a educação ela nunca pode ser reativa, ou seja, eu apanhei do meu pai, da minha mãe, agora eu bato. Né? É sempre receptiva, você tem que alinhar o seu cérebro com a criança
Lembrando que você é o ser humano maduro da relação. Então você não vai ser igual a criança, ou seja, ela grita, você grita. Ela grita, você acalma. E aí existem técnicas para isso. Para depois você conseguir ir fazendo com que essa criança confie em você e possa muitas vezes contar. Então, por exemplo, eu já fiz audiência de criança que foi hoje jovem, que foi estuprada dos 12 aos 16 por um tio, vou dar um exemplo, quase todo dia, inclusive ela apanhava desse tio, a família achava normal porque achava que ele estava educando, e ela disse que nunca contou para a mãe porque nunca confiou nela. Ou seja, Nossa, a confiança numa relação, num vínculo, seja pai, mãe, com a criança, ela é sempre construída. O amor é uma construção. Não é porque ele é meu filho que ele vai me amar. Ele pode ser meu filho e ter medo de mim, dependendo de como eu educo. Concorda? Gente, eu tô assim... Então é o vínculo. Impactado. Por isso que eu digo, educar é complexo. E dentro desse universo, é importante falar que a criança também, que é vítima, agora já respondendo a tua pergunta, ela sofre problemas muitas vezes para a vida inteira se não tratado. Então ela pode desenvolver depressão, bipolaridade, transtornos psicopatológicos, ela pode ter mais probabilidade a suicídio. E a criança na adolescência, que é um procedimento próprio da vida, naquele momento a transgressão, eu brinco que se você quer que um adolescente corte o cabelo, você fala para ele, filho, deixa crescer o cabelo, que vai ficar bonito. Aí ele vai e raspa. Né? É sempre o contrário. O adolescente, isso faz parte da natureza. A transgressão, ou seja, o desafio, o procurar outras amizades, tudo muito intenso, isso faz parte do desenvolvimento da adolescência. Agora, quando essa transgressão vira, eu vou falar de uma forma bem simples para a gente entender, não é a palavra certa, mas quando essa transgressão vira uma transgressão criminal, que é o ato infracional, aí é um outro problema. Então a gente tem que sempre tomar conta disso. Então existem estudos que dizem que muitas pessoas que foram violentadas na infância têm propensão, principalmente a masculina, a serem depois violentadores. Então, além de várias doenças que podem desencadear, como eu acabei de falar, problema de autoestima, uma série de outros elementos, assim, a probabilidade também de ficar mais propenso por transtorno de ansiedade ao uso de álcool e de drogas. E, enfim, uma série de outros fatores, né, que é um dano muito grande, é muito preocupante esse tipo de situação na infância. Nossa, um tema muito complexo mesmo, criança e adolescente, né? Bom, ainda falando sobre essa questão ainda do adolescente, da criança, do adolescente infrator, né? O senhor que é especialista em direito penal, processual penal, direito da criança, está agora também se formando como psicanalista, né? Estou na formação, estou na luta. Tá na luta. Fala um pouco pra gente se existe um ambiente ideal que esse jovem aí que realmente cometeu um ato infracional, há um ambiente ideal que ele possa se ressocializar? Ideal existe. A própria lei, veja, é importante a gente falar uma coisa. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é das leis mais modernas que o Brasil tem. E ela é referência mundial. Então, eu sempre coloco isso quando eu vou em palestras, quando eu vou nos meus vídeos lá no Instagram, eu sempre coloco muito isso quando eu vou em debates e conversas. Por quê? Porque a gente acha que o Estatuto precisa ser mudado, né? E normalmente a gente acha que ele tem que ser mudado para menos. Mas isso existe Veja, que é importante colocar, que eu gosto de colocar o seguinte, como ela analisa a criança num aspecto físico e psicológico, ou seja, quando a gente diz lá no Estatuto da Criança que a criança tem direito de brincar, é justamente para não trabalhar. Por quê? Porque a primeira infância, os primeiros 6 anos, por exemplo, os primeiros 2 anos de vida de uma criança, ela tem mais que o dobro de neurônios que um adulto. Os primeiros 2 anos são os momentos mais importantes da nossa vida. Você vai aprender ali a se levantar, né? Você vai aprender a engatinhar, você vai aprender a andar, você vai aprender a falar e você vai aprender a se socializar com o processo de
de desfraude, quando a criança consegue já segurar fezes, urina, etc. Ou seja, são vamos por os 3 anos, são essenciais para a nossa vida. Então, quando a lei, você tem uma lei específica que protege os primeiros 6 anos. E quando você vem junto com isso, o estatuto dizendo, olha, ela tem direito de brincar, ela tem direito de estudar, ela tem direito a ter saúde integral, porque o estatuto fala que é absolutamente prioritário o atendimento à criança e ao adolescente, e de forma integral, então não é parcial. Então a escola, por exemplo, não basta você pôr a criança na escola, ela tem que ser uma escola fisicamente inclusiva. Por que inclusiva? Se você tem uma criança cadeirante ou com espectro autista, você precisa ter professores e docentes preparados, então você precisa capacitar professores, né? E assim por diante. Você precisa ter uma disponibilidade de material escolar, merenda escolar de qualidade e transporte público se a criança está longe. Não é só o local. Então, por aí a gente percebe que é mais fácil, então, você reduzir esses direitos do que lutar por eles, né? Ou fazer com que isso aconteça. Então, esse universo é importante, por quê? Porque o Estatuto ele vem justamente para fazer tudo isso. E quando isso vai... você tem famílias desestruturadas, e o Estatuto fala que você tem que colocar essas famílias em programas. Eu estou falando o ideal, por isso que eu estou te dizendo o ideal, como o Estatuto ele vem e abrange tudo. Crianças com famílias alcoólatras e assim por diante, pessoas ligadas à droga, né, consumo de droga, famílias desestruturadas. Aí você vem falta de saneamento, falta de saúde, educação de baixa qualidade, né? Não inclusiva, má alimentação, trabalho infantil, prostituição, né? Neste universo, você põe 2 fatores a mais. Uma sociedade de consumo, porque a gente consome, e a criança e o adolescente, seja da classe A, da classe B ou da classe E, precisam consumir, porque você é levado a isso. Basta você ligar a televisão de manhã e ver o intervalo do desenho infantil. Nossa. Não é? Então, você põe isso, então você também não dá condições a ele para isso, e você, aqui juntamente com isso, você põe o quê? O crime organizado. As facções que estão justamente cooptando crianças e adolescentes para este universo, porque ali ele tem visibilidade, ali ele tem poder de consumo, e ali ele tem uma voz. Então, o que eu estou dizendo não é para que a gente passe a mão na cabeça, não é isso. Sim. É que a gente precisa entender os mecanismos para ver, exatamente, para a gente poder justamente fazer a transformação, para a gente poder mudar e saber exatamente quem está ali por opção e quem está ali por falta de opção. Basicamente, o que eu quero dizer é que a gente vai desumanizando este ser humano até o ato infracional, até essa transgressão ilícita. Então, eu vou dar um exemplo simples. Assim. Eu tinha uma pessoa numa cidade que eu trabalhei, que ele vivia no presídio, 18 anos, usuário de droga. Né? E ele cometia furtos, ele saía, cometia furtos, né? E ia preso, vivia nessa situação. E eu conversando com a cuidadora, que era uma avó, a avó conta que pegou essa criança da mãe, quando ela foi pegar, porque o conselho tutelar pediu, ela descreve que estava num quarto, a mãe drogada, era alcoólatra e usuária de crack, pasta base, etc. Essa criança estava toda machucada e com varejeiras e já, né, toda começando com aquela situação, né, de, enfim. E que essa criança foi gestada justamente dentro desse universo do álcool e da droga. Portanto, ela, na infância, ela cortava o cano do gás para poder cheirar o cano do gás. Uma criança de 7, 8 anos. Então, com 12, ele começa no ato infracional, né? Porque é com 12 que a gente começa a poder incriminar ou penalizar, esse não é o termo correto, mas só para a gente entender, o adolescente. É importante também dizer que a lei nossa é uma das que penaliza mais cedo o nosso adolescente, isso é muito pouco falado, a partir dos 12, e a partir dos 12 ele entra e nunca mais sai. E depois ele entra no sistema carcerário com 18 e assim por diante. Então, como eu acabei de dizer, não é que a pena, o ato infracional, que para nós é medida socioeducativa, não seja importante.
ela é importante, ela tem que vir com uma série de elementos, apoio psicológico, apoio médico. Então esse seria, só para a gente frisar, então, esse seria então o ambiente ideal para aquele jovem. E que a lei prevê. E que a lei prevê. A lei prevê. Tem, tudo isso que eu estou falando está com base na lei. Né? Então vamos lá, para a gente fazer um recorte bem especial. Dentro desse espaço, pode repetir, doutor, agora. O que tem que existir? O que tem dentro do universo quando o adolescente comete o ato infracional? Então, é o apoio psicológico, que chama-se a equipe. Então, quando você tem uma sentença condenatória, né, o adolescente foi culpado por aquele ato infracional, ele vai cumprir o que a gente chama de medida socioeducativa, que diferente do adulto não é pena. Por quê? Porque o adolescente, isso é comprovado pela ciência, ele tem menos capacidade. O cérebro humano vai ficar maduro por volta dos 20 anos de idade. Então, até lá, e principalmente na adolescência, nós não temos, a gente não tem claramente como chegar às consequências dos nossos atos. Falando de forma bem simples, por um processo neurológico, de desenvolvimento do cérebro. Então, eu até sei que eu estou fazendo errado, mas eu sou impulsivo, isso é uma característica da adolescência, isso é por questões hormonais, e também, além da impulsividade, você não tem a plena referência da consequência que vai acontecer. Então, muitas vezes eu falo para o adolescente, eu converso com o adolescente dentro da unidade, ele diz assim para mim, doutor, eu só furtei um celular, eu só peguei o celular. Aí quando eu paro e falo para ele assim, mas você sabe, por exemplo, que essa pessoa que você pegou o celular hoje está em depressão? Você já parou para pensar se essa pessoa, por exemplo, hoje está conseguindo dormir pelo simples ato de você, como você diz, só pegar um celular? Então, e isso também envolve algo que a lei também determina, que é a prática restaurativa. Então, dentro da medida socioeducativa, diferente da pena, nós temos, então, este acompanhamento psicológico, devemos ter o acompanhamento médico específico, que muitas vezes é drogadição, problema de drogadição, que é um mal, é um problema social grave nosso. Você tem o acompanhamento de educação, é importante e essencial que ele estude e obrigatório durante o cumprimento da medida, porque senão a gente fala que é uma falta. Sim. E essa falta, se ele se negar a estudar, pode fazer com que ele vá para uma medida mais rígida. Então, por exemplo, ele está num aberto, fica, né, ou no numa semi-liberdade, e vai, por exemplo, para a internação, se ele descumprir. Então, a medida socioeducativa, ela tem vários outros elementos, e é um acompanhamento permanente dele, e a cada 6 meses é feito um relatório. E esse relatório diz tudo que ele está fazendo de certo e tudo que ele está fazendo de errado. Ou seja, como ele está evoluindo dentro da unidade. Esse é o ideal, isso é o que a lei determina, mas que muitas vezes não acontece. Bom, nós estamos aqui com as 3 obras do defensor, das medidas socioeducativas e o ato infracional do ECA ao SINASE. SINASE? Isso, é a lei de execução. A lei de execução. Temos aqui essa segunda obra, que é o Desconstruindo a Delinquência no Direito Juvenil, da primeira infância ao sistema socioeducativo, que é inclusive o que o doutor falou aqui pra gente, né, da importância de preservar a primeira infância. E temos aqui esse livro recém-lançado, que é o Ato Infracional, Socioeducação e Estado Punitivo. Esse livro aqui, doutor, fala um pouco pra gente como que foi a produção, né, que é a última obra dessas 3. No começo eu já quero dizer o seguinte, essas 2 últimas obras, tanto essa azulzinha quanto essa, são as fotos do meu filho e da minha esposa grávida, né? Que legal! Já na capa. A gente precisava elaborar uma capa, na época, né, foi durante, e ali em cima é do meu menino nunca consegui fazer aquele ultrassom mais perfeito, porque toda vez que a gente ia lá 3D, não sei, ele não deixava. Ou ele estava com a pena, ou ele estava com o braço. Estava se escondendo. Pois é. Então, sobre esse livro é interessante, essa última obra, porque apesar dela ser uma obra jurídica, né, eu trago algumas decisões de tribunais, ele é um livro que vai um pouco além. Eu tento explicar, como eu acabei de falar, esse livro não é, na verdade, um ponto final. Eu sempre
Digo que ele é um ponto de partida para a gente tentar entender onde nós erramos, para que a gente tenha não só adolescentes no ato infracional, mas também um alto índice de reingresso desse adolescente dentro do sistema socioeducativo, que a gente chama que é o sistema do adolescente em ato infracional. Então, dentro desse universo, eu acabo falando um pouco sobre essa questão que a gente passou rapidamente, dessas exclusões sociais, nessa cultura do consumo em que nós vivemos, em que ter é mais importante do que ser, não é? Outra coisa também, a cultura que nós temos da insegurança, não é que o Brasil seja um país seguro, não é isso que eu quero dizer, mas além disso, esse medo da violência, né? Ele é retroalimentado para que a gente tenha cada vez mais medo, mais insegurança, e dentro da insegurança a gente tenha mais necessidades individuais de se armar, ou quando na verdade a parte coletiva não é feita muitas vezes, como eu acabei de falar, na parte de educação e assim por diante. Então, e além disso, você tem processos próprios, como a gente acabou de falar, da educação, a preocupação com a gestação. Hoje a ciência já sabe e comprova que desde a gestação, né, você tem já durante a gravidez processos muito importantes que o ser humano vai levar para o resto da vida. Então, o que você vai comer pela sua vida fora depende do que sua mãe basicamente comeu na vida. Então, se ela não comeu verdura, se ela não comeu tomate, aí chega lá, mas meu filho não come tomate, não come. Mas você comeu, né? Porque o paladar, ele sente ali essa situação, né? Então, gravidezes com gestação com drogas, com álcool, isso vai impactar também durante toda a vida. Então, isso aqui também está discutido nessa obra. É colocado, né? E essa justamente, quando você enfraquece esses direitos, questiona o estatuto na parte boa, tá? Sim. Sobre os direitos, você está enfraquecendo o que a gente chama o Estado social. E quando você enfraquece o Estado social, ou seja, você não dá uma educação de qualidade, você tem ligações, por exemplo, a Unicef tem ligações, 61% da população de crianças e adolescentes no Brasil, 61%, vive com algum tipo ou múltiplas pobrezas, que é saneamento, educação, e nisso entra a população negra, que aí nós temos um processo muito mais grave, que é o processo que vai trazer justamente a herança da falta e do abandono pós-abolição, né? Então, isso também acaba... A gente vai ter que já ter uma outra edição para falar sobre isso agora. Porque é uma herança que nós temos e depois se discute questão de cota, isso, mas para a gente discutir cota, a gente precisa entender de toda essa herança social que nós temos no Brasil. O Brasil foi o país que mais utilizou a mão escrava negra, não é? E enquanto a Europa estava fazendo a Revolução Industrial, nós estamos ainda usando os nossos negros para trabalho escravo, que depois foi, entre aspas, mudado pela mão do europeu, que veio também com a ilusão de que ia receber, enriquecer, e também era uma outra forma de escravidão, né? Da compra, justamente, né? Então, essas heranças vão fazer com que as cidades enchem. Portanto, a cidade vai crescer de uma forma desordenada, você vai ter uma sociedade marginal não no sentido criminoso, sim, mas de viver à margem, portanto, excluído. E essas pessoas, então, só para ter uma ideia, em 1904, nós já tínhamos documentos, e eu falo nesse livro, a preocupação com crianças que cometiam furto no centro da cidade. Então, veja que não é algo novo. Não. E aí é o que a gente discute. Se historicamente nós temos como, né, chegar a esses diagnósticos, por que a gente não resolve? Por isso que eu digo que o livro é um ponto de partida, não é um ponto de conclusão. Por que a gente não resolve? O que impede, né? Exatamente. Que se encontre a solução. É porque você diminui o Estado social e aumenta a teoria do Estado punitivo. E as pessoas que muitas vezes defendem um Estado mais punitivo são também as pessoas que mais são vulneráveis a esse tipo de Estado punitivo. São também vítimas dele. Nossa, isso é muito verdade. Mas por quê? Porque essas pessoas precisam de uma mudança para ontem. Né? Ela precisa para ontem.
Ela não vai, não adianta você chegar e falar, nós temos um projeto para educar seu filho, mas esse projeto é daqui 20 anos. Não que isso não tenha que acontecer. Eu estou sendo pragmático agora, né? Mas ela precisa que essa mudança seja para ontem, porque senão o filho dela vai provavelmente ter o mesmo destino que o dela, de desemprego, de subemprego, né? E de milhões de pessoas que no Brasil nem mais procuram emprego. Isso é o mais grave. Então, porque hoje tudo está sendo mecanizado. Hoje um botão são 1000 funcionários. São centenas de funcionários. Então, cada vez mais a educação é importante. E só para concluir o meu raciocínio, não há país, não há economia que cresça que não tenha levado uma educação a sério. Isso a gente pode estudar. Japão, Alemanha, que se reconstruiu depois da guerra. Nós temos N países. Não existe. Gente, agora a gente termina aqui completamente reflexivo. Enfim, já adianto um convite para uma próxima edição. Ficaram muitos temas aí para serem discutidos ainda. Agradeço pela sua participação hoje, doutor. Já adianto um convite para uma próxima participação. Ficaram muitos temas ainda para a gente debater, para a gente conversar. E deixo o espaço agora para o senhor deixar as suas últimas considerações. Eu acho que o que eu gostaria de deixar, dentro dos meus estudos, dentro da minha condição de pai, estudioso como pai, ou seja, eu tento estudar o que é ser pai, né? Portanto, a presença paterna, materna, o que a gente também vê na socioeducação é uma ausência disso. Às vezes a pessoa é até presente, mas não há vínculo de pai e mãe. E que isso vai muito além, como eu falei, é uma construção. Então a preocupação com a infância, ela é essencial numa sociedade e é essencial na família quando a gente quer que a nossa família se transforme. A criança, ela vai ser um imã para o bem ou para o mal. Ela está captando os conhecimentos. A criança é uma grande esponja que vai receber para depois passar. Então se ela recebe coisas positivas, ela vai conseguir. Lógico que a gente está falando dentro da evolução do ser humano. Sim. Vamos pensar num cérebro que vai ficar maduro aos 20 anos. Né? Então é birra, é normal. O que não é normal é uma criança um adolescente de 16 anos fazer birra, numa condição normal. Criança de 3 é normal. Mas o que eu quero dizer é isso, a preocupação com a infância, individual, familiar, social e do Estado. Senão a gente, como diz o ditado, vai enxugar gelo. Criança é uma pessoa de direitos, né? Com certeza. Bom, a edição de hoje fica por aqui. Nos sigam nas redes sociais. Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. Há 40 anos acreditando em uma nova história para você.